Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Pai, para a tua glória, que a tua palavra nos seja revelada. Que a tua palavra seja revelada aos que vão me ouvir e me assistir nesse momento. Estejam aqui, estejam perto, estejam longe. O Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Que a tua palavra seja revelada para a tua glória, em nome de Jesus. Diga amém. Diga que a palavra de Deus me seja revelada. Concorde, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz aos deuses que estão assentados em regiões celestiais. Amém? Glória a Deus. É uma vontade de agradecer a Deus mais uma vez. Por tudo e por todas as coisas. Hoje temos assunto novo, hein? E o relógio não espera a gente, então nós temos que correr enquanto estamos aqui na terra. Jaque, por favor, me ajuda aí. Até onde vai a graça de Deus? O que você entende da graça de Deus? Eu sei que a salvação é pela graça, mas como assim salvo pela graça? Ou quem é salvo pela graça? Eu, você, nós aqui? Sim, pastor, nós somos salvos pela graça, mas só nós? Os que estão também nas igrejas, que aceitaram Jesus, e os que não aceitaram? Ou os que morreram sem aceitar? Até onde vai a graça de Deus? Para quem é essa graça? Para quem vai atrás dela? Para quem merece? Se é que merece, é claro que não merece. Até onde? Você precisa entender isso, hein? Até onde vai a graça de Deus? Ou ela tem um limite? Até aqui, depois daqui. Será que a graça tem um limite? A graça, o amor, a graça, o favor, a graça, a bondade de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus, a tolerância de Deus. Até onde vai isso aí? A tolerância de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, a ajuda de Deus. Até onde vai? Tem um limite? Romanos capítulo 5, por favor. Eu tenho aí 4 textos para ler nessa noite e para você entender até onde vai a graça de Deus. E depois que entender isso, você vai ver a vida diferente, melhor. Vai sair um peso de você, você vai ter mais entendimento, o que é bom, né? Porque com o entendimento você tem descanso para a alma, né? Romanos capítulo 5, quem já achou, diga amém? Coloque o seu dedo aí no versículo 20. Romanos 5, versículo 20. Até aonde vai a graça de Deus? Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ofensa quer dizer pecado. No tempo de Abraão não tinha a lei de Moisés, porque a lei veio por meio de Moisés, Moisés é depois de Abraão. Então, no tempo de Abraão não tinha lei, mas tinha o pecado no mundo, o pecado estava no mundo. Então, Paulo está dizendo o quê? Veio, porém, a lei para que o pecado abundasse. Por quê? Interessante, né? Veio além para o pecado abundar? Como assim? Você consegue entender que numa rodovia que não tem limite de velocidade, você pode andar a 100, pode andar a 200, pode andar a 300. Eu não quero saber da consequência, se vai morrer, se capotar o carro. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando da liberdade que você tem numa rodovia que não tem placa de sinalização, não tem limite de velocidade, não tem lei. Então, não tem lei, a velocidade abunda. Não tem lei. Posso andar a 100, posso andar a 200. Posso andar com uma Ferrari a 300.
Pastor, irmão, o assunto não é esse. O assunto é a liberdade que você tem. Onde não há lei, o pecado abundou. Quer dizer, a liberdade ficou livre, não tem lei. Então, Romanos 5,20. Veio, porém, a lei, colocou a placa de limite de velocidade, veio além para que a ofensa abundasse. Mas aonde, ao 20, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Aonde o pecado foi grande, foi enorme, a graça foi maior. É isso que Paulo está falando. Em outras palavras, traduzindo em miúdos, não há e não houve pecado ou pecados que a graça não fosse maior. Aí você começa a pensar em pecados da lei, que era quebrar os mandamentos de Deus, ou os pecados da carne, matar, roubar, assaltar. 2 tipos de pecado: pecados da carne, matar, assaltar, roubar, estuprar, isso é pecados da carne. Ou pecados de Deus, né, de quebrar a lei de Deus, não honrar a Deus, quebrar os mandamentos. Esse era o pecado. Quem está entendendo? Independente de quais pecados, se eram os da carne ou os da lei, a graça foi maior. A graça foi maior. Pastor, eu andava numa rodovia que não tinha limite de velocidade. Aí eu não estava sabendo de nada. Outro dia eu fui passar lá e colocaram uma placa de limite de 60 por hora. Passei a 140. Pastor, veio uma multa aqui. Irmão, vamos traduzir no ser humano. Estou te explicando o Romanos 5,20 nos nossos dias atuais, carnais, humanos. Você não sabia de placa de velocidade e passou a 180 e o limite era 60. E agora? Vai perder a carteira? Vai tomar uma multa daquele valor? Sabe? Não. De repente, a graça de Deus veio e te deu um suporte. Te livrou daquela multa. Te livrou daquela penalidade. Por quê? Porque a graça de Deus tinha uma saída para aquela situação. Em outras palavras, é isso que Paulo estava falando. O ser humano não tinha saída, não tinha limite. A lei veio para mostrar o pecado abundou. Já que não tem placa de velocidade, vou andar a 200. E aí começaram a bater o carro, começaram a morrer, começaram a capotar, começaram a atropelar, começaram a um monte de consequências surgiram porque não tinha lei. Colocou a lei e o pecado abundou, né? O pessoal não estava nem aí com as multas. Traduzindo, Paulo disse, olha, o pecado abundou, a graça foi maior. Fizeram obras da carne que desagradaram a Deus e desagradaram mesmo, a graça foi maior. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, a graça de Deus foi maior que quaisquer tipo de pecado. Independente de qual pecado que fizeram ou cometeram, independente da multa que tomou, era 60, passou a 80, é uma multa. Era 60, passou a 240. Nossa, é outra multa, é outro tipo de penalidade. Não tem pecadinho e pecadão. A graça foi maior que quaisquer tipo de pecado. É isso que Deus está falando. Se você entendeu Romanos 5,20, eu já posso ler outros textos para te explicar até onde vai a graça. Lê de novo Romanos 5,20. Se você entendeu o Romanos 5,20, que eu te expliquei em alguns minutos, eu já posso ler outro texto. Mas tem que entender o Romanos 5,20. Diga, Romanos 5,20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Não tinha lei, podia correr quanto quisesse. Colocaram a lei de limite de velocidade, e agora? Pastor, interessante, meu. Quando não tinha placa de velocidade, todo mundo andava 60, 40. Agora colocou um limite de 60, passam a 180. Por quê? Por causa da carne. Você nunca ouviu aquela frase, parece que a goiaba do vizinho é mais gostosa? Não entendeu ainda? Você não percebeu ainda que tudo que é proibido é o que a carne gosta? Quem entendeu? Não tinha lei, estava normal.
Colocaram a lei, o pecado aumentou. Não tinha placa de velocidade. Todo mundo era prudente, quase não tinha acidente, né? Tinha em curvas, então as pessoas respeitavam. Colocaram o limite de velocidade 60, passam a 140. Por quê? Porque colocou o limite. Você não está entendendo que se você não quer que alguém mexe, não fala não. Porque se você falar não, você está atiçando a vontade e o querer. Colocou a placa, o pecado aumentou. Não tinha placa, era menos. Você não quer que mexa no pudim? Não fala não mexe no pudim. Não fica enfatizando o pudim, porque vão mexer. Quem entendeu? Faz o pudim no meio das crianças e fica quieto, não fala nada. Nem olha para as crianças. Não fica assim, ô criança, vem ver o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo. Ah, a criança... aí vê aquele caramelo, aquela calda... quer lamber um pouquinho? Ela vai mexer no pudim, claro. É assim que Deus tratou as coisas. Quer entender melhor? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo, as árvores, criou o paraíso, criou tudo. Um lugar maravilhoso chamado Jardim do Éden, o paraíso na terra. Hoje é no céu, na terra não tem mais. Mas houve um dia o paraíso na terra. Quem criou? Deus. Então Deus criou, pôs o homem lá. O homem não pediu, Deus colocou o homem lá. O homem nem pediu, Deus deu uma mulher para o homem. Legal, tudo maravilhoso. Legal aí, tudo bem, tudo bem. Falou, valeu. Ó, vocês podem comer, podem andar a cavalo, pode fazer à vontade, pode nadar, pode fazer o que quiser. Só não toca naquela árvore. Pô, por que será, hein? Quem está entendendo? Quando você, isso é psicológico, quando você não quer que mexe, não fala não. Romanos 5:20. Colocou a lei, pecado abundou. Você falou não, que é a lei, mexeram no pudim. Não quer que mexa no pudim? Então não fica falando para não mexer no pudim. Mas era um propósito de Deus que a lei abundasse. Para quê? Para superabundar a sua graça. Era o propósito de Deus. Olha que assunto interessante. Se Deus não queria que Adão comesse do fruto, e nem a Eva, estava tudo normal, ele nem sabia. É uma questão de consciência. Se você fala não, você atiça o desejo, a vontade. Quem está entendendo? Você não está percebendo que as coisas naturais são sem graça? O paraíso parece que ia ficar sem graça. Entendeu? Não está entendendo, né? As coisas aqui na terra tem as coisas do espírito, tem as coisas da carne. Foi só mexer nas coisas da carne e falar sobre elas que aumentou as coisas da carne. Por quê e para quê? Porque, por um lado, quando aumenta as coisas da carne, por outro lado, aumenta as coisas, sobressai as coisas do espírito. Pelo menos para os eleitos, para os escolhidos de Deus. Por exemplo, você não percebeu ainda que não é todo mundo na terra que vai ser guiado pelo Espírito Santo? Você não percebeu ainda que na terra a maioria vão andar na carne? Você não está percebendo isso? Que a maioria vai andar na carne? Mas por que a maioria vai andar na carne? Agora você entende porque que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Porque a maioria vai andar na carne. Vocês são diferentes. É isso que ele estava falando. Tem alguém entendendo? Vocês são o sal da terra. Agora, se vocês forem igual ou iguais os da terra, com que se há de salgar? Você não está percebendo que Deus tem um povo escolhido. Existe um povo que foi predestinado por Deus. Aí eu entendi isso.
Eu faço parte deste povo. Você não está vendo que nessa terra, nessa humanidade, nós pertencemos a um povo escolhido, chamado e predestinado por Deus? E isso não é para qualquer um, irmão. Você não está percebendo isso aí? Está percebendo que? Alô? Ó, look at me. Look at me, filhas. Look at me. Ó, olhem para mim. Está vendo alguma coisa diferente? Duas orelhas, não tem duas orelhas? Dois braços? Duas pernas? Não parece que é igual a todos? Mas eu sou diferente dos demais. Você é diferente dos demais. Mesmo com duas orelhas, dois braços, duas pernas. Fala para o seu irmão, você é diferente dos demais. Por isso que Paulo disse em Coríntios 2 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o espiritual. Ah, então tem dois tipos. Faz assim, ó. Tem o homem natural, que não compreende as coisas do Espírito de Deus. E tem o homem espiritual. Quantos tipos? Então olhem para mim. Eu não sou o natural, porque eu compreendo as coisas do Espírito de Deus. Agora, você não está vendo que na carne somos iguais? Você pode olhar à vontade, você vai ver incontáveis parecendo... Por quê? Não é na carne essa diferença. O sistema religioso, mulher não corta o cabelo, mulher não usa calça, mas não é na carne que nós somos luz do mundo e sal da terra. Não é na carne, não é no tamanho do cabelo, não é se a mulher passa batom, se não passa. Não é na carne que somos sal da terra e luz do mundo. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Posso começar a falar de verdade? Então diga, até onde vai a graça de Deus? Quer saber mesmo? Até onde vai a graça de Deus? Mas antes de eu te mostrar até onde vai, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você entende que é salvo? Eu sou salvo porque eu estou na igreja. A irmã aqui é salva porque ela aceitou Jesus. O outro ali é salvo porque ele é evangelista. O outro ali é pastor. Mas, então, quem você entende que é salvo? Aqui é a coisa mais fácil do mundo você entender que eu sou salvo. Aqui ninguém fala palavrão, não fuma, não bebe, não tem vício, não usa droga, não maltrata as pessoas. Então aqui não vale. Não é? Aqui não vale a prova. Você vai julgar aqui quem é salvo e quem não é? Olha para o evangelista, fala bem, cita a palavra, ora pelas pessoas. Aí não tem graça. É claro que ela é salva. Se fosse um bode, não estava fazendo isso. Olha para a pastora, a pastora está orando pela... Também não tem graça, porque, claro, aí é fácil. Olha para um profeta, não, aí não tem graça. Olha para o irmão, para a intercessora, não. Você tem que aprender a conhecer, a discernir os salvos que estão na face da terra. Não é os que estão dentro da igreja congregando, com a Bíblia debaixo do braço. Está claro ou não está claro? Eu vim te ensinar isso. Posso começar a falar? Então diga assim, ó, até aonde vai a graça de Deus? Agora eu vou entrar num assunto, deixa eu ver se o pai da pastora, o vô da pastora não... ele já morreu, né? Então não ia estar aqui mesmo. Se o velhinho estivesse aqui, ele ia ficar brabo, hein? Mas eu só vou ler a Bíblia. Lucas capítulo 23. Eu só vou ler a Bíblia. O vô da pastora não aceitava, mas eu vou ler o que está escrito na palavra de Deus. E ele era católico, tinha uma Bíblia, cria em Deus, cria na Bíblia, mas parece que não cria em Lucas 23. Estranho isso aí, né? Como é que você crê na Bíblia e não crê em Lucas 23? Não dá para entender o ser humano, né? Católico, crê em Deus, crê em Jesus, crê na Bíblia, crê que Jesus morreu, crê que Jesus ressuscitou, mas não crê em Lucas 23. Quem já achou Lucas 23, diga amém. Verso 39. Lucas 23, veja na sua Bíblia para você nunca mais esquecer, hein? Porque a pergunta é, até onde vai?
A graça de Deus. Lucas 23, 39. Coloca o dedo aí no verso 39. Um dos criminosos... Um dos quê? Dos homens cheios do Espírito Santo? Um do quê? Um dos, plural, então era mais que um. O que eles eram? Nessa noite o Espírito Santo vai te ensinar a separar as obras da carne com as obras do Espírito. Aliás, para você entender até onde vai a graça de Deus, você forçosamente tem que separar. Porque se você olhar para a carne, então nem você é salvo. E nem eu e nem ninguém. Você não tem defeitos na carne? Mas eu não sou um criminoso, não. Você não tem defeito X, mas tem defeito Y. Você não está percebendo que Deus não vê assim? Defeito A, defeito B, defeito X, defeito Z, defeito Y. Deus não vê assim. Deus não olha dessa forma. Nós que olhamos assim. Você não tá... Deus vai te mostrar nessa noite que aquele que mente e aquele que matou, para Deus não tem diferença. Nossa, pastor, que palavra forte. Você não está percebendo? Deus vai te mostrar nessa noite que aquele que pensa mal de alguém, que é errado, e aquele que matou alguém, que também é errado, para Deus não tem diferença. Tem para nós. Que aquele que pensou mal de alguém, geralmente não acontece nada, e aquele que matou alguém vai preso. Para nós tem diferença, mas para Deus não tem. Está entendendo até aqui? Se você não entender que para Deus não tem diferença pensar mal de alguém, falar mal de alguém, uma coisa básica, né? E matar alguém, para nós não é gravíssimo, mas para Deus não tem diferença. O texto vai mostrar que não tem diferença. Lucas 23, 39. Um dos criminosos crucificados insultava a Jesus, ou insultava, quer dizer, insultava Jesus, dizendo, olha que sátira, que desdém, se tu és o Cristo. Para aí. Era ou não era? Então estava desdenhando, né? Não estava desdenhando? Não estava satirizando? Não estava tirando uma, como diz no dito popular? Não estava zombando? Era ou não era o Cristo? E ele sabia, como todos vocês sabem. Mas um dos criminosos crucificados o insultava dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Tipo assim hoje, você não é o bom? Faz aí. Traduzindo seria isso. Você não falou que é o bom, que sabe tudo? Então faz aí, então vai, já que você sabe tudo. Nós não falamos assim? O ser humano não age assim? Só que falaram assim para Jesus. Se tu és o Cristo, então salva-te a ti mesmo, porque você está aí na cruz igual a nós. E tem mais, hein? Já que você é o Cristo, entre parênteses, e era, fecha parênteses, mas a sátira, salva-te a ti mesmo e a nós. Aí eu vou crer que você é o Cristo mesmo. Era mais ou menos isso que ele queria dizer. Verso 40, Lucas 23, 40. Mas, é bom você circular, ó, diga, o outro. Olha lá, é bom você marcar isso na sua Bíblia. Verso 39, 1. 39, 1. 40, o outro. Quantos que eram? Um mais outro, quantos são? 39, dos criminosos. 40, o outro o repreendeu dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, porque nós aqui fomos condenados a ser a morte de cruz, e ele também. Então, nós três na mesma situação. Ei, você aí, você não está aí, tô. E também, mas ele também. Então, os três. Você não teme a Deus? 40. Estando na mesma situação, na mesma condenação, nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Para aí. Os dois foram inconsequentes, mas houve uma consequência. E vai haver para qualquer um que for inconsequente. Vou usar droga porque eu sou novo. Geralmente o jovem pensa que ele não morre, né?
Não é assim? O jovem não pensa que ele morre. Usa droga, e bebe até não querer mais, e fica bêbado, e vomita, e usa mais droga, e não sei o quê. E quantos artistas morrem com 20, com 25, com 27, com 30? Quantos? Quantos que eu conheço? O Bon Scott, vocalista do AC/DC, morreu com 33 anos. Muito novo. O Elvis Presley morreu com 42. Tá de brincadeira morrer com 42 anos? Michael Jackson morreu com 50. Você é louco, tá amarrado, bate aí, morrer com 50. Mas também, a inconsequência é o quê? É não pensar na consequência. Mas se você plantou o limão e está vivendo, o limão ele vai sair limão. Você plantou limão, não tem como dar melancia. Porque a vida é como uma roda gigante. Você está vivendo e plantou o limão aqui. E vai embora, não está nem aí com o limão. Só que a vida é como uma roda gigante. Passa 1 ano, passa 5, passa 10. Olha aqui o limão que você plantou. Não está nem aí com o limão? E passa 11 anos, passa 15, passa 20. E é como uma roda gigante. Olha o limão que você plantou aqui, ó. O que plantou vai ter que colher. Então não é inteligente ser inconsequente. Porque o inconsequente vai ter uma consequência e não vai ter como fugir dela. Os criminosos aqui. Quem está entendendo? Não vai ter como fugir da consequência. Por isso Gálatas 6:7, não erreis. O que você plantar, você vai colher. Não adianta culpar Deus nem o diabo. Deus também... Não, Deus tem a ver com isso. Mas também o diabo, não tem nada de diabo. Gálatas 6:7, não erreis. 2 pontos. Tudo o que o homem plantar, plantou limão, não está nem aí com o limão, mas plantou limão, né? Olha a roda gigante. Plantou limão, acolheu limão. Não está entendendo o limão? Matou uma pessoa aqui, mas a vida dá volta. Parece que não está acontecendo nada, né? Matou uma pessoa ali atrás, passou 2 anos, parece que ninguém falou nada. Matou uma pessoa, ó. Vai ter uma consequência dessa atitude. Vai ter uma consequência. A consequência que eles tiveram foi a condenação de serem pendurados na cruz. Se vai morrer ou não, problema deles. Qual a condenação? Pendura eles na cruz. Mas vão morrer. Mas já não é comigo. Eu só quero que vocês pendurem ele na cruz. Consequência dos seus atos. Quem está entendendo? Lucas 23, 41. Um deles disse, nós, na verdade, com justiça, claro, nós fizemos coisa errada e agora tem que colher. Nós, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, que era Jesus, nenhum mal fez. Sabe o que é isso aqui no verso 40? Alguém quer falar o que é? O verso 40 se refere ao quê? O que é isso aqui? Essa atitude aqui do verso 40? Reconhecimento do que tinha feito para com o inocente que não tinha feito nada. Dá um sinal, quem está entendendo. O verso 40, lê mais uma vez aí, ó, enquanto eu explico. O verso 40 é um reconhecimento do que ele tinha feito. Nós, porém, pelo que fizemos, mas este não fez, ele estava reconhecendo. Vou morrer, vou sofrer, a família vai chorar, vai ficar... Mas é o que eu fiz. Então, ele estava reconhecendo. Como também reconheceu, e Jesus que não fez nada, e está na mesma condição que eu, que fiz. Quem está entendendo? Por isso, Lucas 23, 42. Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Os pastores fazem apelo. Quem nessa noite quer ser salvo? Levante a mão, vem aqui na frente. Se você quer ser salvo, ele não queria ser salvo. Interessante. Ele não está falando assim, Senhor, eu quero ser salvo e ir para o céu. Ele não está falando isso aí. Senhor,
Ai, agora eu vou ter que deixar meus filhos lá. Meus filhos não têm nada a ver com isso. Estou pagando pelo que eu fiz. Minha mãe chorando, sofrendo. Minha mulher. Senhor, tipo assim, tem misericórdia de mim, vai. Dá para fazer alguma coisa por mim aí? Lembra-te de mim que o senhor vai morrer, eu vou morrer também, que estamos pendurados na cruz. Mas quando o senhor entrar no teu reino, tiver tudo legal no céu, maravilha no céu, estou lembrando daquele homem lá. Ele só queria que lembrasse dele. Senhor, lembra-te de mim. Eu sei que o senhor vai estar no céu, uma maravilha, mas eu? Meu fim aqui, ó. Senhor, quando o senhor estiver lá no bem bom, no céu, uma maravilha, lembra de mim, vai. Igual um passageiro que você pegou na estrada, deu uma carona, só para você ter história para contar. Um dia eu encontrei um homem na estrada, dei carona. Senhor, lembra-te de mim. Quem está entendendo? Diga comigo, mas até onde vai a graça de Deus? Dá uma olhada no 39. Não podemos esquecer que os dois eram dois criminosos. Não estamos falando de crente não, hein? De pastores e pastora, de quem toca no louvor. A Sara é uma... Nossa, a Sara é um anjo. Claro que é um anjo, tocando no louvor. Queria ver se ela estivesse matando alguém lá fora, cometendo crimes, se você ia falar que a Sara é um anjo. Pastor, não é a Sara está no louvor, mas eu conheço meu primo, meu filho, meu irmão, meu vizinho. Você conhece as pessoas do mundo que estão praticando coisa errada. Não é? A Sara é um anjo, está no louvor. E esse aí é o quê? E agora? Humanamente falando, se a Sara é um anjo tocando no louvor, quem está matando, roubando, assaltando é um demônio, não é? Então esse criminoso aqui era um demônio? E agora, como é que a gente faz para ver? Para ver, como é que nós vemos a situação? A da Bíblia está fácil, mas e a da terra, do dia a dia? Como é que nós vemos? Pastor, meu primo era bandido, era ladrão, e trocando tiro com a polícia matou seu primo, né? Pastor, meu vizinho, pastor, meu filho, pastor, meu irmão, pastor, meu marido, pastor, sei lá quem. Você conhece alguém, eu já vi falar, a televisão está cheia. Como é que faz? Então a Sara é um anjo, porque não fala palavrão, está tocando no louvor, está uma maravilha. E o ladrão, o bandido, o assassino, o traficante, como é que faz isso aí? Como é que você vê ele? Como é que você vê ele? Essa é a pergunta. Porque a Sara é fácil. A Sara é fácil. Até aonde? Porque se a graça de Deus vai só até a Sara, cabelinho bonitinho, né? Tocando no louvor, um anjo. Já falei, aí é fácil. Quem está entendendo? Deus é bom. Bom por quê? A Sara não faz mal a ninguém. Então Deus é bom por causa da Sara? O seu parâmetro é a Sara. Uma mulher exemplar. Fácil de julgar. Não tem nem graça. Não tem nem graça. Não tem nem graça. Agora eu quero ver lá fora. Olha o nível, a diferença da Sara para o outro sujeito criminoso. E se foi condenado à morte de cruz, não tinha roubado uma galinha ou um chinelo, né? Porque ninguém que rouba uma galinha vai ser condenado a morrer, a pendurar na cruz, só porque roubou uma galinha que estava passando fome? Não, ninguém faz isso. Logo, era um ladrão, um criminoso de altíssima periculosidade. Senão não ia ser condenado a morrer na cruz, ou ficar pendurado na cruz. Estão entendendo? Senhor, eu sei o que eu fiz, quantos males. Eu mereço, com justiça. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Lucas 23, 43. Respondeu-lhe Jesus. Eles estavam conversando. Senhor, lembra-te de mim. Respondeu Jesus. Eu vou te falar uma verdade. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas ninguém fez apelo para ele aceitar Jesus. Ninguém perguntou se ele queria ir para o céu ou ser salvo. Ele não pertencia a nenhuma igreja de denominação. Ele não foi batizado nas águas, porque dizem que quem não batizar não vai ser salvo, e ele não foi batizado.
dizem que quem não toma Santa Ceia não tem comunhão com Deus. Ele não tomou nenhuma. Ele não tomou nenhuma Santa Ceia, não batizou. É ou não é verdade? E Jesus disse, ou Jesus mentiu, ou errou? Alguém aqui acredita em Jesus? Porque Jesus disse, hoje estará comigo no paraíso. Alguém aqui crê que ele está com Jesus no paraíso, independente do que ele fez? Essa é a graça de Deus. A Sara no paraíso é a coisa mais fácil do mundo, claro. Não é? Mas e o criminoso? No paraíso? Como é que você vê isso, hein? E agora? O vô da pastora? Eu morro, mas não aceito. Que é isso? Você acha que um ladrão vai para o céu? Ah, mas se você olhar para a carne, nem você vai para o céu. É ou não é verdade? Eu estou dizendo que eu concordo e apoio o ladrão, o bandido, o criminoso? Não. A Bíblia está dizendo que Deus apoia o ladrão, o bandido, o criminoso? Não. Em nenhum lugar da Bíblia. Só estou te mostrando até onde vai a graça de Deus. Você está percebendo que a graça passa por cima dessas coisas, ainda que são erradas, e são. Mas você está percebendo que a graça, onde abundou o pecado, onde abundou o crime, superabundou a graça. É esses que merecem a graça de Deus. É isso que o Espírito Santo está falando. Compara Sara com um criminoso. Ah, Sara é uma coisa linda, um anjo tocando. E o criminoso? Vamos fazer um julgamento breve? A Sara merece para o céu, claro também. O criminoso tem mais que para o inferno. Mas não foi assim que Jesus viu. Dá um sinal, você está entendendo aí? Não foi assim que Jesus viu. Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Falar que a Sara é salva é a coisa mais fácil do mundo. Quem é que não vai falar que ela é salva? E o criminoso, que foi condenado justamente a ser pendurado na cruz. Se ele vai morrer ou não, o problema é dele. Consegue entender? Ele morreu porque ele quis, não tem que sair. A condenação não era morrer. Ele que morreu. Não é? A condenação dele não era morrer. Ele podia não morrer, ué. Aguentar? Mas é um problema dele. A condenação não era morrer. Tipo, olha, pena de morte. Dá uma injeção letal, cadeira elétrica. Aí sim é morrer. Mas a pena dele não foi morrer. Qual foi a pena dele? Pendura ele na cruz. Alguém falou, mas excelentíssimo, mas se ele morrer? Bom, já não tem nada a ver com isso. Consegue separar as coisas? A condenação dele não era morte por tudo que ele fez. O castigo, a pena dele era ficar pendurado aonde? Como ele não aguentou, o que aconteceu com ele? Mas cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Está me entendendo? Voltando a Sara. Não esqueci de você, não. Um exemplo na igreja, né? Um dos exemplos na igreja. Você olha para Sara, nossa, Sara é salva, uma mulher abençoada tal. E o criminoso pode ser seu primo, pode ser o vizinho, seu filho, o marido, a mulher, o tio. Estava falando com um abençoado esses dias aí, meu irmão era do crime, meu irmão era um ladrão. Meu primo também, na minha família tem vários, meu primo também, ele falando para mim. E aí? Vamos mudar de assunto, mas lê Lucas 23, 43 mais uma vez. Vamos mudar de assunto. Quero ouvir vocês. O que Jesus disse? Eu vou te falar a verdade. Vai. Hoje. Para quem que ele disse isso? Para um pastor? Para Sara. Para quem que ele disse isso? Para um cri? 39. Para um cri? Diga pela fé, eu estou aprendendo hoje. Faz assim, até onde vai a graça de Deus? Porque quando ele diz, hoje estarás comigo no paraíso, ele não está dizendo assim, olha, hoje mesmo você vai sair da cruz e vai voltar para sua casa, você pode ir para a praia, pode passear com sua família. Não é isso que ele está falando.
Está claro aí? Lembra do que plantou aqui e a vida dá volta? Ele está colhendo o que ele plantou. Jesus não disse, olha, eu sou o Cristo poderoso, andei sobre as águas, curei cego, leproso, paralítico. Ó, fique em paz, daqui a pouco nós dois estamos lá embaixo, tomando uma Coca-Cola, comendo. Pagou ou não pagou? Morreu ou não morreu? Mas, salvo. Essa é a graça de Deus. E o Espírito Santo está mandando eu perguntar para você. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós aqui falar ou julgar se ele merecia ou não? O do ladrão na cruz aqui é fácil você falar não, né? E se é o seu vizinho o ladrão, o bandido, o criminoso? Mas lembre-se que nós não estamos aqui tentando inocentar o criminoso. Lembra do que ele plantou? A vida dá volta, ele vai ter que colher o que ele... A mensagem aqui não é para inocentar o criminoso. Não é para tirar a consequência do inconsequente. Está claro que o assunto não é esse? O assunto aqui é até onde vai a graça de Deus. O Espírito Santo está dizendo assim, ó, eu não passo a mão sobre coisa errada. Mentiu, enganou, matou, roubou, assaltou, cometeu crimes. Deus está dizendo, eu não passo a mão sobre a cabeça errada. Ele vai ter que colher o que ele... Mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele que o reconheceu. Aliás, é bom você marcar no seu caderno aí, ó. Aqui marca na sua Bíblia, ó. O verso 39, vocês completam a frase, vai. O verso 39 é o maior sinal, é a maior prova que mesmo sendo um criminoso, esse homem era uma ovelha. Dá um sinal se está claro. Para aplaudir a Deus pela graça. Ladrão na carne, ovelha no espírito. Lendo a Bíblia é fácil discernir isso, né? E no seu dia a dia que não tem Bíblia? E se é o seu primo, esse ladrão? E se é o seu filho, esse bandido, esse ladrão aqui? E se é o seu cunhado, esse criminoso? Você vai falar que ele vai para o inferno? O da Bíblia você fala que foi para o céu. Mas se é o seu primo, o seu vizinho, você fala que vai para o inferno? Aí está sendo incoerente? Aí você não está aprendendo nada sobre a graça de Deus? Não é? Não é? O da Bíblia você entende, ó. Oh, ele foi salvo. Mas e se é o seu primo? Se é o seu filho? Se é o seu vizinho? Esse criminoso? Merece para o inferno. E esse aqui também não merecia. Se olhar para a carne. Diga, graças a Deus que existe, segundo Coríntios 5,16. Pode abrir. Aí está the grace of God. É assim, filha? Segundo Coríntios 5,16. O que eu falei? Segundo? Assim que daqui por diante a ninguém. É bom você marcar na sua Bíblia, diga a ninguém. É porque alguém pode ser um criminoso. Você conhece 1000 pessoas, alguém pode ser um criminoso. Você conhece 1 milhão de pessoas, é possível que alguém seja criminoso. Mas o texto diz a ninguém. Segundo Coríntios 5,16. Diga bem forte. Até onde vai a graça de Deus? O texto. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Diga, que comete crimes. Quem comete crimes, a carne ou o espírito? Então, se você está entendendo que quem comete crimes é a carne, e a carne plantou, passa o tempo que for, a carne vai ter que colher. Mas Deus ele não vê a carne. Uma revelação. Tem caneta aí? Quando eu ouvi isso de Deus. E o que eu vou falar
Não é uma autorização para você pecar à vontade. É só uma revelação. O que fazemos na carne? O que eu falei? Não conta para Deus. Então vamos lá. Vai o quê? Ah, você vai voltar aqui, hein? Você vai voltar aqui, irmão. Pode ter certeza que o criminoso de Lucas 23, um dia ele plantou aqui. E está vivendo, passa um mês, passa um ano, passa 5, ninguém fala nada. E passa, e de repente ele teve que colher o que ele plantou. E ele foi condenado a ser pendurado na cruz. Mas você falou que Deus, o que nós fazemos não conta para Deus, e não conta mesmo. Tanto não conta que Jesus disse, ó, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Tipo assim, eu nem vou te julgar por tudo que você fez na carne. Por causa de Romanos 5:20. O que você fez na carne, a minha graça é maior. Agora, o que você plantou aqui, não vai ter para onde fugir. Você vai ter que colher. Está entendendo a graça de Deus? Sara, por favor. Quem está entendendo a graça de Deus? Eu quero saber se você está entendendo mesmo a graça de Deus. Eu quero saber. Quero saber se você está entendendo a graça. Deus ou a Bíblia está apoiando ou concordando com coisas erradas? Não. Com crimes e criminosos? Está claro ou não está claro para eu dormir em paz? Senão alguém vai falar por aí, você está vendo lá na graça, pode matar à vontade, que... Não distorça meu ensino, hein? Gálatas 5:13, o que eu falei? Não useis a vossa liberdade para dar ocasião à sua carne. Porque Gálatas 6:7, o que você plantar, claro que vai, não tem para onde fugir, irmão. Ah, se fosse assim, eu coloco gasolina no meu carro e alguém que paga? Quem tem que pagar sou eu. Eu comprei um carro, vou ter que pagar o IPVA dele, eu que tenho que pagar. Eu tomei uma multa, eu que vou ter que pagar a multa, não tem para onde fugir. Está claro que nós somos responsáveis pelos nossos atos? Está claro ou não está claro? Agora vamos deixar uma coisa clara. O que fazemos na carne não conta para Deus. O que eu falei? Se você for sensato e inteligente, vê lá o que você faz na carne, hein? Não é? Porque o que você fizer na carne, passa um mês, passa 50 anos, vai ter que colher. O bandido da luz vermelha, alguém já ouviu falar dele, o bandido da luz vermelha? Matou muita gente. Matou, roubou, assaltou, matou muita gente e ficou preso muitos anos. Quando ele saiu, o que aconteceu com ele? Mataram ele. Injustiça? Não, ele colheu o que ele plantou. Quantas famílias ele não fez triste? Mães, filhos, pais, quantos que ele não fez triste? Quem está entendendo? 2 Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Olhem para mim que estou terminando. Essa frase, 2 Coríntios 5,16, essa frase, diga, a ninguém conhecemos segundo a carne. Essa frase é uma revelação que você tem que levar à risca para entender a graça de Deus. Porque se você olhar as pessoas segundo a carne, e quando eu digo segundo a carne, não é segundo a roupa, é segundo suas péssimas atitudes. Ao criminoso de Lucas 23. Se formos olhar para a carne dele, ele merecia salvação? Claro que não. Mas a revelação da graça diz o quê? A ninguém. Só se está claro para você. Eu falei que tudo que você plantar você não vai colher, eu falei isso? Eu falei que você pode matar, assaltar à vontade, eu falei isso aí? Eu falei que o inconsequente, consciente ou inconsciente, o inconsequente vai ter uma consequência e não tem para onde fugir. Uma breve analogia de 1 minuto do ladrão na cruz.
Começou roubando galinha, depois foi roubar celular, depois foi roubar moto, depois foi roubar carro, depois foi roubar um banco, trocou tiro com a polícia, morreu. Consequências do que fez. Não tem para onde fugir. Ah, mas você disse que o que fazemos na carne não conta. E não conta mesmo, graças a Deus que não conta. Porque se contasse, além de morrer, não ia ser salvo. Só quem está entendendo, graças a Deus. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, um presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Levante as mãos e cante assim: graça, abundante graça, revelada em Jesus, um presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Uma das coisas que o Espírito Santo nos ensinou nessa noite é a seguinte: diga comigo, o ladrão na cruz, mesmo sendo um ladrão, criminoso, reconheceu a Jesus, temia a Deus. O que isso quer dizer? No mundo está cheio de pessoas fazendo coisa errada que temem a Deus. Então por que está fazendo? Tem muitos motivos, né? Às vezes não tem o que comer em casa, às vezes na carne é vagabundo mesmo, safado, não gosta de trabalhar. Tem várias questões, motivos. Tem vários motivos. Mas o mais importante é entender que a ovelha, mesmo no lugar errado, mesmo vivendo de uma forma errada, cometendo até crimes e vivendo de um modo errado, ele vai ter o temor de Deus. Quantos ladrão pede até oração? Ora por mim lá na igreja tal. Ladrão. Quantas pessoas que faz coisa errada na vida e por um motivo ou outro, mesmo assim tem o temor a Deus. Isso é um sinal para você, se teve algum parente na família que viveu fazendo coisas erradas. Não estou aqui para julgar o crime A, B, C ou D, se é um crimão ou um criminho. Não. Quem sou eu? Não estou aqui para isso. Não estou aqui para isso, porque o assunto não é esse. O assunto não é o que ele merece. Pelo que ele fez, se ele matou alguém, ele merece ser preso. E se é nos Estados Unidos, esses dias mostrou lá a pessoa julgada a pena de morte. Estados Unidos. E na Coreia, cadeira elétrica e tal. Então, quer dizer, não estou aqui para julgar o que ele fez. Estou aqui para te ensinar e te mostrar a graça de Deus. Eu penso que isso é um motivo de agradecer muito a Deus. Porque, além de morrer, que ele já está pagando de morrer. Não está pagando de morrer com 15, com 18, com 20 anos. Mas a graça de Deus, mesmo assim, sendo ovelha, ainda o salvou pela graça de Deus. Graça, revelada em Jesus, é um presente de Deus. É a graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso. Quem entendeu a ministração? Quem entendeu? Então vocês bem forte assim: graça, abundante graça, revelada em um presente
presente de Deus, um presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. A graça de Deus seja com a sua vida. Levante a sua mão direita e feche seus olhos com temor a Deus. A graça de Deus seja com a sua vida. A graça da saúde, a graça da prosperidade, a graça da sabedoria, do entendimento, a graça da revelação, a graça de te fazer entender as coisas de Deus, a graça de te avisar antes. Olha o amor de Deus é por você, de te alertar antes. A graça de Deus enviar anjos para te guardar e te proteger, seja em sua vida, hoje e para todo sempre. Você que é a ovelha de Jesus, receba meu forte e sincero abraço, graça e paz. E por essa noite eu digo graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. E cante comigo mais uma vez: graça